vamos lá para essa questão, né? É um circuito elétrico que nos pede qual o valor da corrente I0 no circuito, tá? Ou seja, o I0 é essa corrente aqui, tá? Bom, pela resolução da questão, né? Como nós temos a corrente I0, nós temos quantas malhas aqui, né? A princípio nós temos 3 malhas, não é isso? No qual na malha 1 circula a corrente 1, a malha 2 a corrente I2 e a malha 3 a corrente 3. O diferencial também é que nesse circuito nós temos aqui uma fonte dependente, né? Uma fonte dependente, ou seja, nós temos uma fonte dependente, uma fonte de tensão dependente de corrente. Qual é a corrente? I0, né? Desse lado nós temos uma fonte independente, ou seja, ela não depende de ninguém para que ela exista, né? Ao contrário dessa outra aqui, que é uma fonte de tensão dependente dessa corrente I0, tá? Então, pelo método, né? Vamos colocar aqui o método, que é o método da análise, né? Análise de malha, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto, né? Nós temos que definir qual é a equação que descreve a malha 1, né? Então nós temos aqui, nesse caso, a malha 1, beleza? Eu sempre costumo iniciar a questão tratando, identificando, né? Você tem que verificar qual é a topologia do circuito, tá? Então é interessante você identificar quantos ramos, quantos nós, né? Quantos laços esse circuito ele tem, tá? Então, por exemplo, quantos ramos, né? Esse circuito tem? Nós temos um ramo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ramos, né? O que é o ramo? Só lembrando, o ramo é onde tem um único circuito, né? Um único elemento do circuito, né? Quantos ramos? Nós temos 6 ramos, né? Quantos nós? O nós, lembrando, é um encontro de 2 ou mais ramos, né? Então, por exemplo, nós podemos identificar aqui, ó, esse nó, o nó A, tá? Até aqui, né? Esse outro nó também, ó, nós temos esse ramo, esse ramo e esse ramo. Vamos chamar aqui de nó B. Esse outro lado aqui nós também temos encontro de 3 ramos, nó C. Desse lado nós temos também outro encontro, né, de ramos, nó D, tá? Então nós temos quantos nós aqui nesse circuito, né? Vou colocar aqui A, B, C, D, nós temos 4 nós, né? E, consequentemente, quantos laços independentes, né? Nós temos 1, 2, 3 laços, tá? Então, é legal você identificar, né, a topologia do circuito para você ter uma ideia mais ou menos como é que funciona o circuito, né? Bom, então para achar quem é I0, eu tenho que achar quem é I1 e I2 no mínimo, né? Porque é nesse ramo aqui que passa o I0, né? Então, consequentemente, é o mesmo ramo que passa o I1 e o mesmo ramo que passa o I2, tá? Então, vamos lá, né? Pela análise de malha, podemos marcar qualquer ponto aqui do circuito, tá? Posso pegar esse ponto aqui inicialmente, tá? Vamos começar daqui, né? Então, vamos caminhar pelo circuito, ok? Então, vamos lá. Começando aqui no sentido horário, que já está definido, né? No sentido da corrente, tá? Então, vamos começar. Caminhando aqui pelo circuito, nós encontramos o primeiro polo negativo, no caso, é uma fonte de tensão independente de 24 volts. Então, fica negativo, que foi o primeiro ponto que eu peguei dessa fonte, né? Continua, dando a volta aqui pela malha, encontro uma fonte de um resistor, né, de 10 ohms, ok? E eu quero saber qual é a tensão, né, que eu posso chamar aqui de V1 desse resistor, né? Posso dizer o seguinte, que V1 é o que? Pela lei de Ohm, R vezes I, não é isso? Então, meu V1 é quem?
é a resistência de 10 ohms vezes. Perceba, quem está mandando na malha agora é I1, né? E nós temos duas correntes passando nesse circuito. Uma corrente I1 desse lado e uma corrente I2 no sentido contrário. Então, nós temos que fazer a diferença, tá, entre as correntes. Aí, por enquanto, quem está mandando aqui na malha é a corrente I1, ok? Então, nós vamos abrir um parênteses e vamos colocar I1 menos I2. Sempre você faz dessa forma, ok? Então, continuando aqui o caminho da nossa malha, né? Quando eu cheguei, encontrei novamente um resistor de 12 ohms, né? Vou querer achar quanto é a minha tensão V2 nesse resistor de 12 ohms. Faço o mesmo sistema, né? Pela lei de Ohm. V2 é quem? É a resistência, que é 12 vezes, de novo, quem está mandando a malha? É I1, né? I1 menos, qual é a corrente que passa aqui nesse resistor de 12? A corrente que passa no resistor de U12 também é o I3, né? Então, logo, nós temos aqui a corrente I3. E, finalmente, eu finalizo o meu percurso do meu circuito, ok? Então, continuando aqui, né? Vamos voltar para a malha 1. Nós temos menos 24 volts, mais V1, no caso é mais 10 vezes I1 menos I2, mais 12 vezes I1 menos I3. Tudo isso é igual a zero pela LKT, lei de Kirchhoff para as tensões, né? Então a gente pode organizar aqui. Vamos organizar aqui o nosso circuito, tá? Então fica menos 24 volts, ó, só multiplicar. Mais 10 vezes I1, mais com menos, ó, sempre atenção no jogo de sinal, né? Mais com menos é menos. 10 vezes I2, aqui, mais 10 vezes, 10 não, 12, né? 12 vezes I1, menos 12 vezes I3, igual a zero, tá? Deixa eu organizar aqui. Voltando aqui, tudo direitinho. Então, vamos somar agora os parecidos, né? Nós temos aqui, ó, 12 e 1 com mais 10 e 1. Então, fica 22 e 1, né? Menos 10 e 2. Tá aqui, né? Menos 12 e 3. E esse 24 que está negativo desse lado, vai para o outro lado aqui da equação, positivo. Aqui é só matemática básica, né? Então, nós temos, né, encontramos qual é a equação da malha 1. Professor, nós temos 3 incógnitas? Sim, né? São 3 incógnitas, I1, I2 e 3. Nós temos 3 malhas, né? Então, 3 incógnitas, ok? Vamos para a malha 2, né? A mesma lógica da malha 1, né? A gente escolhe um canto e vai percorrer o circuito, né? Sempre no sentido que a corrente está indicando, no caso aqui é o sentido horário. Então vamos percorrer esse circuito assim, ó, essa malha, né? Vamos começar por aqui, pelo nó B, encontramos de novo um resistor de 10 ohms. Vamos fazer pela lei de Ohm, né? 10, que é a resistência, vezes. Quem está mandando na malha agora é o I2, né? Por isso que fica I2, ó, do outro lado é quem? I1, não é isso? Continuando. Vamos dar a volta, chegamos e encontramos um resistor de 24 ohms. Só que desse lado de cá, só tem a corrente I2, né? Continua, chego aqui e encontro um resistor de 4 ohms. Nesse caso, ó, tem uma corrente, que é a corrente I2 nesse sentido e 3 no sentido contrário, né? Então, logo, a minha queda de tensão é a minha resistência 4 vezes I2 menos I3. Volta para o mesmo lugar, fecho o meu laço, né? A minha malha, igual a zero pela LKT, né? Vamos só organizar agora. Fica 10 vezes I2, ó, cuidado, jogo de sinal, mais com menos é menos 10 vezes I1,
mais 24 vezes e 2, multiplica de novo, né? Mais 4 vezes e 2, ó, jogo de sinal, mais com menos, 4 vezes e 3 igual a 0. Vamos pegar os iguais, fica menos 10 vezes e 1, olha aqui, ó, 24 e 2 com mais 4 e 2, mais 28 e 2. Ainda tem desse lado de cá, né? Mais 10 e 2, então fica mais 10, fica 38 e 2, né? Menos 4 e 3 é igual a 0. Para a gente deixar bem destacado, a gente pode fazer dessa forma aqui também, né? Então, consequentemente, o nosso circuitinho ficou dessa maneira, tá? Encontramos aqui a equação da malha 2, ok? É um pouco trabalhoso, mas faz parte, né, do processo. Agora vamos para a última malha, que é a malha 3, porque nós temos 3 malhas, né? Malha 3. Novamente, pela LKT, né, vamos montar a nossa equação, tá? Vamos começar de qualquer ponto, né? Vou começar aqui desse ponto, por exemplo. Sempre dando a volta no mesmo sentido da corrente, né? No caso aqui é no sentido horário. Encontramos aqui novamente, ó, um resistor de 12, só que agora, quem é que manda na malha? I3, né? Então vai ser o seguinte, 12, né? 12 vezes I3 menos, quem está do outro lado? É a corrente I1, né? I1. Continua, dou a volta, encontro o resistor de 4 ohms. Então, fica mais 4 vezes I3, quem é que está do outro lado? I2, né? Olha o I2 aqui. Então, menos I2. Continuo, né? Vou dando a volta, chega aqui e encontro, ó, a minha fonte de tensão controlada pela corrente, né? Dependendo da corrente. Então, o que é que acontece? Qual é o primeiro polo que eu pego? É o positivo. Então, fica mais 4 vezes e 0, né? Que é o valor da minha fonte. Tudo isso igual a 0, tá? Só que tem um detalhe, né? Apareceu mais um incógnito aqui, que é o meu I0. Mas se você observar bem, olha só. Vou desenhar aqui do lado, né? Nesse nó A, pela lei de Kirchhoff das correntes, né? A nossa LKC, o que é que acontece? A soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que saem. Então, se você observar, I1 vai ser igual à soma de I2 mais I0, né? Então, logo, o meu I0, organizando aqui, é o que, gente? É I1 menos I2, correto? Então, a gente já pode transformar o meu I0, né? Meu I0, uma relação de dependência entre o I1 e o I2, ok? Então, vamos substituir aqui, né? 12 vezes I3, ó, jogo de sinal, mais com menos, menos, 12 vezes I1, continua, mais 4 vezes I3, ó, de novo, mais com menos, menos, 4 vezes I2, mais 4 vezes, quanto é I0? I0 lá em cima é quanto? I1 menos I2, né? Então vamos substituir. I1 menos I2, né? Igual a 0, ok? Tá vendo? Agora tá tudo em termos de I1 e I2, né? Então vamos lá, pegar os pares aqui, né? Ó, I1 tá aqui. Vou multiplicar logo, né? Vamos fazer assim. 12 vezes I3 menos 12 vezes I1 mais 4 I3 menos 4 I2. Vamos multiplicar, ó, pra gente não se perder. 4 vezes I1, ó, jogo de sinal, mais com menos, menos 4 vezes I2 igual a 0. Agora sim, vamos pegar os pares, não é isso? Nós temos 12 I1, 4
e 1. Ó, negativo, né? Conserva o sinal do maior, que é o menos 12. Subtrai. 12 menos 4 dá 8 e 1. Vamos para o I2. Menos 4 e 2, menos 4 e 2. Soma, né? Agora, conserva o sinal, vamos somar. Dá quanto? 8 e 2. Agora vamos pegar o I3. 12 e 3 com 4 e 3, mais 16 e 3, tudo isso igual a zero. Temos a nossa terceira equação. Tá? Terceira equação. Ok? Então vamos organizar essas três equações, né? Questão um pouquinho trabalhosa, mas faz parte, né? Como eu falei. Vamos copiar toda essa equação aqui, ok, gente? Vamos lá. Vou copiar a equação 1, vou colocar ela aqui embaixo. A equação da malha 1, correto? A equação da malha 2. A equação da malha 2, né? Depois organizo. E aqui a equação da malha 3. Tá aqui um embaixo do outro, né? Pronto. Agora vamos só diminuir aqui os traços. Ótimo, né? Também, vamos ver se a gente não esqueceu de nada, né? Na malha 1, 22 e 1. 22 e 1, menos 10 e 2, menos 12 e 3, igual a 24, correto? Positivo, né? Malha 2, menos 10 e 1, mais 38 e 2, menos 4 e 3, igual a 0. E na malha 3, menos 8 e 1, menos 8 e 2, mais 16 e 3, igual a 0. Ótimo. Então, nós temos aqui um sistema, né, de equações com três variáveis, né? Perceba, a questão pede quanto é o valor de zero, mas a gente sabe que o zero é dependente de 1 e 2, né? Então, basta encontrar agora I1 e o I2 e eu tenho o valor do meu I0, tá? Bom, essa equação aqui, gente, tem várias maneiras de você fazer, né? Você pode isolar uma equação, somar na outra, tá? Mas você pode fazer também pela regra de Cramer, tá? Vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos fazer a regra de Cramer. O que seria a regra de Cramer, né? A gente vai trabalhar com matrizes, né? Matrizes, ou seja, essa equação, na verdade, para mim, é uma grande matriz, né? Então, eu vou chamar essa matriz geral, né? Vou chamar de delta, ok? E o que é essa matriz geral, né? Essa matriz geralzona, na verdade, é apenas os coeficientes da minha matriz, ok? Então, por exemplo, na posição A11, ou seja, na primeira linha, na primeira coluna, nós temos o número o quê? 22. Na primeira linha e segunda coluna, o coeficiente que é quanto? Menos 10. E assim sucessivamente, né? Na primeira linha, terceira coluna, coeficiente que é menos 12, né? E assim continua, né? Vamos pegar então todos os coeficientes, né? No caso fica menos 10, 38, menos 4, menos 8, menos 8, mais 16, né? Então você tem uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, correto? E aí você também tem a primeira matriz, né, que é o que você quer determinar, é a matriz delta 1. O que é que seria a matriz delta 1? Né? A matriz delta 1, basta você substituir esses números que estão aqui do outro lado da equação, né, no segundo membro, as incógnitas da equação, do primeiro parâmetro, né? No caso aqui é o I1, ou seja, aonde tiver o coeficiente do I1, eu vou substituir por esses valores aqui, no caso é 2400, né? Vamos lá, então vamos fazer o seguinte,
eu vou copiar essa equação, ó, essa matriz, tá? E vou colar ela aqui, ok? Do jeito que ela estava. Só para vocês entenderem. Então tá aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar todos esses coeficientes do I1, né? E vou substituir por quem? Por os valores que estão no segundo membro. No caso aqui em ordem fica 24, 0 e 0, né? Então, vou colocar aqui, ó. 24, 0 e 0, ok? Então, podemos calcular quanto é I1, né? O meu I1 é uma relação entre o determinante da matriz 1 dividido pelo determinante da matriz geral. No caso, essa matriz determinante dividido por esse outro determinante da matriz geral. E aí você acha o seu I1, tá bom? A gente pode fazer isso com o auxílio da calculadora também, tá? E a gente pode achar o determinante aqui, ou então você pode fazer aqui na mão também, no método mais tradicional, tá bom? Como o vídeo ficou um pouco grande, vou dar uma pausa e vou continuar a partir da parte 2, né, a resolução desse cálculo aqui.